e vai passando o trator. Isso me incomoda pessoalmente. Eu não tenho o menor problema de, num debate com a população decidir, ó, não gostei do que você está propondo, não vou aceitar, mas eu quero que todo mundo... Eu estou numa democracia. As pessoas estão tomando uma decisão de 30 anos na vida. Você já imaginou se fosse um casamento e seu marido fosse lá e comprometesse a tua vida por 30 anos sem falar nada contigo? Eu entendo, tudo bem, então vamos lá. A gente até já está a 5 minutos do início da reunião. Boa tarde, Carbonari. Boa tarde, Jorge. Quem mais eu não falei? Mariela, já falei. Então, para quem não estava, o Rafael, que está aqui presente, ele é membro da Proesp e se interessou pelo conteúdo e se dispôs a participar e eu o convidei, tá bem? Como ele não é conselheiro, claro, se a gente tiver que votar alguma coisa, ele não votará, apenas vai ficar colaborando, pensando, e a gente está torcendo para que a Proesp, em breve, possa se candidatar a ser entidade conselheira do CONDEMA, né? Bom, então, boa tarde mesmo, então, a todos, começando, a gente estava conversando, para deixar todo mundo no mesmo ponto, sobre um questionamento que eu mesmo levantei para o professor Stefano, para a professora Emília, porque naquela oficina que a Secretaria dos Serviços Públicos fez no último dia 15, foram apresentadas, foram informadas as instituições para quem foi enviado o convite. E no momento em que foi feita a referência, foram as únicas 2 referências nominais de pessoas, as referências foram feitas a uma professora específica da Unicamp e a uma professora específica da PUC. Como eu conheço o professor da PUC, eu trabalhei lá, né? Eu achei descompassada em termos de argumentação, né, da argumentação subjacente, a referência a 2 professores, porque professores individualmente não são a instituição, né? E aí a gente precisa trabalhar sobre isso, porque da maneira como foi apresentado, parecia que seriam as posições das instituições, né? Então é isso que a gente estava conversando. Bem-vindo, João Pedro Sangalete Serrano, que está chegando para nós agora, não é, como conselheiro indicado pela Secretaria dos Serviços Públicos na substituição regimental que foi estabelecida na reunião de 2 de junho, né? Bem-vindo, João Pedro. Você gostaria de se apresentar para nós? Consegue? Consegue apertar o microfoninho? Está fechado. Ele está sem som, Mariela. Você sabe descobrir como? Por quê? Para mim, está mostrando que o som dele está habilitado. Você está nos ouvindo, pelo que eu vejo, né, João Pedro? Mais para frente, então, quando você conseguir identificar o que é, você fala, tá bom? Muito bem. Então, hoje eu acho que a gente precisa fazer a reunião avaliando como aconteceu a reunião, a oficina do dia 15, e identificar quais as posições que nós vamos sugerir ou ter na audiência pública, que está marcada para o dia 23, certo? Como eu já fiz nas outras reuniões, deixei a coordenação da comissão, do grupo de trabalho, para, eu acho que foi o Jorge. Jorge, foi você que ficou coordenando? Primeiro fui eu. Então, Emília, você pode continuar coordenando, porque o Jorge, por alguma razão, não está falando. Às vezes o instrumento é menos bom.
Antes de, entretanto, passar a palavra para você, a gente recebeu uma informação, primeiro do Carlos, de que a reunião teria que durar só 1h30. Aí eu questionei, porque o que nós não podemos é ter o cerceamento do tempo quando há tantas reflexões para serem feitas. Aí a Mariela já disse que tem uma solução, Mariela, qual é? Sim, a gente conseguiu deixar habilitado aqui por mais tempo. E acredito que o Carlos quis dizer, assim, que seria razoável um combinado entre vocês por forma mesmo, né? Para que todos se organizem na forma de se estender ou não para ficar na reunião. Foi mais uma preocupação, acredito. Ótimo, muito bem. Então, a gente passa a palavra para a Emília, e estamos, então, olha, 1, 2, 3, 4, 12 pessoas presentes, ok? Por favor, olha, o Jorge está anunciando aqui no chat que ele está com problema no microfone, então a professora Emília pode fazer a gentileza de conduzir a reunião, tá bom? Eu fico aqui atenta, mas eu prefiro que vocês façam. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que resolver aqui é quem que vai fazer a relatoria da reunião. É você, Marielle? Não, o relator eu acho que precisa ser um conselheiro. Ela pode... Jorge, pode ser você, Jorge? Isso, olha, ele já disse que... Então, eu acho que seria importante se todo mundo pudesse colocar no chat quem é e a representação, porque a comissão aprovada pelo CONDEMO, GT, tinha muito menos gente do que as pessoas que estão aqui. Então, seria interessante se todo mundo já pudesse fazer isso, para a gente não ter problemas depois, para dizer quem está aqui, lembrando que o Rafael é convidado e o Carbonari é convidado. Certo? Pode ser feito isso? Eu acho que tem membros da comissão que não estão presentes ainda, né? E o João Pedro, você tá colocando a Secretaria de Serviços Públicos como ela vai passar a ser membro da comissão, porque ela não era. A comissão constituída, ela não tinha membro dos serviços públicos. Você agora vai fazer parte do GT, é isso? Você está sem som, João Pedro? João Pedro, escreve no chat para nós. Tá. Bom, então, quando ele voltar... Boa tarde, Jefferson. Quando o João Pedro voltar, a gente pergunta novamente para saber como é que vai ficar isso. Bom, olha, eu queria propor uma pauta, vamos ver se todo mundo concorda. Acho que primeiro propor um teto, que a gente acabe a reunião às 4, no máximo 4h30. Tipo 4 com mais meia hora de extensão. Então, a gente teria 2h30 no máximo, acaba a reunião. Se ninguém tiver nada contra, a gente já decide isso. Então, a princípio, tentar acabar às 4. 2, propor uma pauta, né? Acho que a gente tem que fazer uma avaliação do que aconteceu na semana passada. Nós tivemos 2 reuniões semana passada. E a gente precisa também pensar o que a gente vai fazer de futuro, quais são as nossas próximas atividades. Eu acho que esses 2 itens de pauta, se a gente ficar aí meia hora em cada um deles, a princípio, uns 40 minutos em cada um deles, eu acho que a gente consegue depois sair para os encaminhamentos como terceiro indicado. João Pedro, de novo. Vocês me escutam agora? Sim, agora sim. A Secretaria de Serviços Públicos não tinha se colocado como membro desse GT. Você está entrando para ser membro do GT, é isso?
Eu estou representando a Márcia, eu agora estou no Condema como suplente, então eu estou representando a Márcia Calamari e os serviços públicos. Mas a Secretaria de Serviços Públicos não pertence a esse GT. Ele vai passar a fazer parte do GT. Não, eu não sei te responder, Emília. Eu recebi o convite agora, às 14 horas, para participar. Aí eu entrei aqui porque a Márcia não pôde participar nesse momento. Aí eu entrei aqui, eu também não tive nenhuma informação prévia a respeito disso. Então, se você puder se informar, sim. Porque para saber se você está aqui só como mais um convidado ou se a Secretaria está requisitando a presença, porque aí você vai ter que votar e deliberar e assinar os relatórios e atas, tá? Sim. Mas aproveitar só para me apresentar, eu trabalho aqui na Secretaria de Serviços Públicos com a Márcia, com o Ernesto Paulela. De formação, eu sou engenheiro florestal e estou procurando aprender agora sobre o Condema e espero ajudar vocês no que for possível. Bem-vindo. Obrigado. Mas você, por favor, só informe isso, porque se for membro do GT, tem que assinar as atas e as decisões. Sim, eu já vou me informar e já retorno aqui para vocês. Bom, essa reunião extraordinária do Condema do dia 12, né? Quando ela terminou, por favor, presidente, se não ficou claro, se eu entendi alguma coisa errada, por favor, me corrija, mas demandou do GT que a gente fizesse um calendário de ações para que o Condema conseguisse discutir isso com o maior número possível de pessoas, né? Essa proposta que está sendo apresentada pela Prefeitura, e também pensasse o que vai se fazer em relação ao fato de que a Secretaria de Serviços Públicos apresentou a proposta em 13 minutos no Condema e não participou do debate, né? E deixou todo mundo numa situação de constrangimento em relação ao que aconteceu depois, e até para enriquecer o próprio debate dentro do Condema. Então, em cima dessas questões que foram pedidas para que o GT se debruçasse mais sobre isso e apresentasse alguma proposta de encaminhamento para o Condema. Essa é a primeira coisa. Depois a gente tem oficina, a Prefeitura chamou de, que não é o nome correto aqui, oficina aberta virtual sobre a técnica do modelo de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, que foi apresentado com um PowerPoint que também saiu do ar, e a gente não conseguiu, depois eu não consegui olhar em detalhes, tinha muita informação ali, muito dado, muita letra muito pequena para se enxergar propriamente, e quase todas as perguntas foram respondidas, mas a grande maioria das perguntas não foram lidas, foram interpretadas, quem as respondeu, né? Então as pessoas também perceberam muito se aquilo que estava sendo respondido respondia exatamente ao que havia sido perguntado. Eu copiei todo o chat, eu fiz o corte e cola de todo o chat, porque se a gente precisar retornar alguma coisa do chat por escrito, eu tenho, né? Acho mais fácil do que quando a gente fica ouvindo, né? Correr aquilo ali do lado é mais complicado. Bom, então, a princípio é isso. São as duas informações das reuniões. E, bom, eu tive uma reunião como fórum com o vereador que pediu, o vereador Cecílio, porque ele assistiu a oficina e ele queria entender melhor o processo, e o fórum fez uma solicitação a ele, que ele está pedindo o PowerPoint para o fórum. Então, logo se isso chegar lá, a gente vai pedir, a gente traz para cá para o Condema também, aquele PowerPoint. Mas talvez fosse interessante a gente solicitar que a presidente
faça também o pedido pelo Condema para que a gente possa ter acesso, porque eu tinha entendido que aquele PowerPoint ia ficar na página da prefeitura tão logo acabasse a reunião, e ele não foi colocado. Ele foi retirado logo na sequência. Então é isso, gente. Assim, o que tem para aumentar o galo de todo mundo, né? Pessoas. Nós estamos em 11 pessoas aqui. Bom, eu não estive nas reuniões, eu comecei a ver hoje o PowerPoint lá do... PowerPoint não, o YouTube com as apresentações, não vi tudo, né? Mas, então, pelo que eu entendi da sua fala, foi uma apresentação e não um debate, né? Não teve debate na quinta-feira. Não foi propriamente uma oficina, foi uma aula, tá, em PowerPoint, e depois quem fez pergunta no chat teve a pergunta respondida. Tá. Foi como se fosse uma live de... Tá. Uma aula convencional. Uhum. E o que fica de perguntas ainda para serem respondidas? Então a gente vai ter que refazer essas perguntas, então. Olha, várias perguntas, a maioria das perguntas foram respondidas, enfim, à medida que elas foram sendo feitas, acho que uma coisa que me incomodou, porque eu estava olhando as perguntas no chat, né? Algumas delas não foram lidas, foram só respondidas sem serem lidas. E aí a resposta, de repente, não condizia exatamente com o que estava sendo perguntado. Outras, as pessoas tiveram dificuldade de ler e pontuar adequadamente, então ficou meio sem sentido quando a pessoa deu a pergunta. É o que acontece quando você não fala, né? Porque tem uma coisa de pontuação, a pessoa esquece, está escrevendo correndo, ainda tem aquela coisa de 200 caracteres, senão você não pode escrever. Aí eu vou tirar a vírgula para dar conta, e aí quando você lê, você não põe a vírgula, né? A gente que só faz isso, né, o tempo todo, fica lendo trabalho de aluno o tempo todo, já tem essa manha de saber, né, que a vírgula pode destruir completamente um texto, né? Então, acho que isso foi uma questão, sim, a gente tem que ponderar, né? Mas eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de todo o chat. Se vocês quiserem, eu posso estar passando para todo mundo aqui do GT, né? Eu ponho lá no nosso WhatsApp para todo mundo ter acesso. Mas tem, além de perguntas, tem comentários, né? E esses comentários não foram feitos, né? Ficou só no chat. Então, porque é uma coisa muito difícil isso, porque se você está ouvindo alguém, tem um chat acontecendo ao mesmo tempo, ou você presta atenção em quem está falando, ou você para e fica olhando o chat, né? Eu sou cringe, entendeu? Eu tenho dificuldade de ter 500 canais antenados ao mesmo tempo. Então, o fato também de copiar tudo é porque depois eu fui ler tudo que estava no chat. Eu falei, nossa, eu não tinha percebido alguns comentários. Fica difícil. Então, assim, eu vou passar. Ele não está... Eu só fiz corta e cola, tá, gente? Então não tem nada... A pontuação está do jeito que está, o nome das pessoas, alguns vieram com figurinha, outros não. Mas tem muitos comentários que eu me lembro da Cláudia, que é presidente do COGEAPA, da nossa presidente, da Suri e da Celeste, que são do Fórum de Cidadania. Tem comentário da Laura, que é professora da PUC, né, da Laura Bueno, e é membro do Condema também. E umas outras pessoas que eu não conheço. A Débora, da Ares,
Inclusive, eu tomei a liberdade de convidar a Ares PCJ para, se quando tiver possibilidade, eu vou avisando toda vez que tiver nossas reuniões, e a Débora disse que hoje ela talvez não pudesse vir, mas sempre que for possível ela vai participar das nossas reuniões aqui do GT. Eu acho que foram essas pessoas que fizeram comentários lá, que eu me lembre. Mas eu vou pôr para todo mundo olhar lá. Eu poderia fazer uma pergunta? Uma coisa, eu li algumas coisas, eu vi metade da reunião do dia 12, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu achei meio absurdo assim, eu gostaria de saber melhor, a prefeitura deu até o fim do mês para que fosse aprovado pelo menos a estrutura básica do PPP, né? Uma coisa assim, né? Tá extremamente apertado, né, esse tempo. Será que daria para a gente estender mais ainda? Porque parece que a discussão se iniciou com mais atividade faz pouco tempo, né? Assim, então, porque é 30 anos, né? Porque, 30 anos, acho que vale a pena mais 2 meses ainda para conversar direito e tal, realmente, sei lá. Aí a pergunta dá para postergar? Né? Então, se for perguntar para mim, eu vou te dizer, dá. Não esquece que assim, o tempo, a linha do tempo da prefeitura, eles remetem a 2014, se não me engano, que foi quando eles fizeram a consulta pública a empresas, e aí teve um PMI em 2015, de um consórcio de empresas, que fez a proposta da PPP e que seriam pagas quando a PPP saísse. Uma figura que existe no poder público. Depois, isso caminhou até 2019, a gente conseguiu criar mais audiências públicas, fazer um debate, enfim, né, fazer com que a prefeitura debatesse mais isso. Mas ela debateu sempre em ambientes mais fechados, né, pouco com a população. Em 2019, o Tribunal de Contas do Estado provocou a anulação da PPP. Em janeiro desse ano, foi feita... Boa tarde, Carlos. Foi feita a adequação àquilo que foi comentado pelo Tribunal de Contas, tá? Pela BRELP, um termo de cooperação técnica a custo zero para a Prefeitura. A BRELP é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Então, na minha opinião, tem um conflito de interesse, né? Porque a Renova faz parte da BELP, Vega Sopave, enfim, todas as empresas que vão, de alguma forma, estarem nesse consórcio depois, fazem parte da BELP. A BRELP tem um contrato, um convênio, se eu entendi adequadamente, a BRELP tem um convênio com a FIA, a Fundação de Economia da USP, né? A Fundação de Economia da USP, e a FIA ainda não acabou, porque foi isso que eu não entendi que o Carbonari falou na reunião, que a FIA estava terminando de fazer o estudo de viabilidade econômico-financeira. Ainda não teria terminado. Então, aquele material que a gente tem ainda tem que terminar. Bom, o material entregue são 13 documentos diferentes, são 13 anexos, enfim, 13 documentos, que perfazem 1.500 e poucas páginas. Disso, 300 e poucas é do Plano Municipal de Resíduos, que foi aprovado por decreto, depois de uma consulta pública, uma audiência, que só foi divulgada na página da Prefeitura e no Diário Oficial.
dessas 300 páginas, porque isso foi o que eu mais me detive a olhar. Tá? Em torno de as 86 primeiras páginas não interessa nada a resíduos. Fala de climatologia, de geologia, parece uma introdução aos estudos naturais, né, bem tradicionais de história natural, que junta biologia com geologia, né, do município de Campinas. Tá? Falando um pouco sobre demografia, uma coisa... Me lembra muito os primeiros relatórios de estudo de impacto ambiental de 1974, quando começaram a fazer as barragens no Rio Grande. E aí, então, começa, e o exercício que eu fiz foi de fazer aquilo que eu já tinha sugerido para o GAEMA, quando o GAEMA solicitou que todos os municípios fizessem seu estudo, fizessem um plano e encaminhassem para o GAEMA. Pegar o artigo 19 e pondo tudo que está lá no artigo 19 para ver se tudo que está no artigo 19 é respondido. Tem coisa que sobra e tem coisa que falta, né, no plano de Campinas. E a PPP, ela tem que estar contida no plano, ela não pode ir para além do plano, por lei. Né? Tudo que for posto na PPP tem que estar no plano. E aí tem algumas coisas que eu não vi no plano abertamente. Sim, fica aí algumas dúvidas. Há muito ainda para se ler e estudar. Emília, e esse plano está entre os planos que estão para ser revistos ainda esse ano, comecinho do ano que vem, né? Não, o plano está aprovado, ele é um decreto. Tá? Mas ele vai ter uma revisão agora, é isso? Não, esse é o novo, que foi feito pela Brelp. Porque, assim, Campinas, até o ano passado, tinha optado em ter um índice, nosso plano de resíduos estava contido no Plano Municipal de Saneamento. Então, um dos itens do Plano Municipal de Saneamento era o plano de resíduos, tá? Que foi decidido ainda no governo Serafim. Bom, uma das coisas que o Tribunal de Contas reclamou é que era impossível você fazer uma PPP de 30 anos num município que não tinha um plano específico para resíduos. Então, em tese, esse é o plano específico. Ele tem, acho que, 300 páginas. Eu nunca vi um plano tão longo na minha vida. Ele é 2 vezes quase o tamanho do Plano Nacional. E aí, o que ele faz? Ele também atualiza o diagnóstico, porque o diagnóstico ia até 2010, do Plano de Campinas, e agora vai até 2020. E ele é um dos documentos que estão dentro da PPP, desse edital da PPP. Se não me engano, ele está lá como anexo... Aqui. Na parte da prefeitura, né? Anexo 7. O anexo 7 é exatamente o plano municipal, que é, na realidade, não é xerox, como é que fala isso? É um... Copy-paste? Copy-paste. É um copy-paste do Diário Oficial, né? Que o decreto é de 29 de abril, ele foi publicado no Diário Oficial no dia 30. O Diário Oficial são 402 páginas para conter o plano. É um plano. Dá para embrulhar peixe por décadas. Mas olha, enfim, eu queria propor que a gente continuasse aquilo que o CONDEMA se propôs, que solicitou, né, que foi o que a presidente solicitou no ofício ao prefeito, que era fazer oficinas para que mais pessoas da cidade pudessem tomar conhecimento, porque esse
esse resíduo é uma coisa que interfere com a vida de todo mundo, entendeu? E interfere com todos os conselhos. Ela é uma questão de saúde pública que deve ser discutida no Conselho de Saúde, ela é uma coisa que interfere na questão... Pede para estudar. Se eu continuar futebol, tênis, basquete, qualquer coisa. Vai interferir com a questão, né, rural, urbana, enfim, acho que vários. E, olha, a Maria Helena convidou, acho que 4 presidentes de conselhos e elas se fizeram presentes na reunião. Então, eles também estão sentindo a importância disso, né? Porque eles podiam dizer, não tem nada a ver com a gente, né? A saúde, o COGEAPA, o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social, os 4 estiveram presentes na reunião. Então, acho que isso também é importante ver que há um interesse, sim, né? Então, como é que o CONDEMA deveria conduzir isso? E tem, assim, o pessoal que acabou das diversas macrozonas que entraram recentemente, né? Alguns estão querendo que a gente faça uma reunião mais voltada para onde eles moram, né? Fazer uma reunião que eles possam estar chamando o pessoal da região. Porque eles acham que é super importante que isso aconteça lá, que a pessoa saiba, porque faz toda a diferença em relação a essa situação, né? Quanto mais pessoas souberem, assim, eu pessoalmente considero o seguinte: pode ser que a cidade decida que é importante para a PPP de 30 anos, mas a cidade tem que decidir isso. Para decidir, ela tem que saber o que está acontecendo. Você mora em Barão Geraldo, certo? Onde as pessoas são consideradas relativamente bem informadas. Pergunta ao seu vizinho se ele já ouviu falar disso. Eu fiz uma enquete rapidinha com algumas pessoas e todo mundo ficou olhando para mim assim com cara de... Não sei, você está no meu prédio, ninguém sabe. Que impressionante. Eu queria, uma sugestão que até foi o professor Stefano que me fez aqui. O Carbonari está participando desta reunião porque ele era membro convidado, né? Ele era convidado para participar do GT desde o início. Então, nós temos perguntas, por exemplo, que ficaram sem resposta naquele dia. Ele poderia nos ajudar. Por outro lado, eu também acho que a gente precisaria definir aqui hoje algumas posições ou definir mais perguntas, porque teremos a reunião, a audiência pública marcada para o dia 23, não é? E é claro que não há tempo hábil para ampliar as reflexões até lá, porque a estratégia da Secretaria Municipal, ela não visou a incorporação de reflexões de fato. O formato no YouTube, como você bem falou, Emília, não favoreceu a participação. Quem é professor